Prezados amigos, é uma alegria muito grande retornar a Campina Grande. E sempre que aqui voltamos, nós nos sentimos abraçados por conta das amizades de longa data, pela companhia, pelo carinho, pelos sentimentos que nos irmana. E na noite de hoje, a temática dos sentimentos nos convida a algumas reflexões. Eu quero convidar vocês para fazermos alguns raciocínios, algumas reflexões acerca desse assunto que nos parece ser uma temática das mais importantes na nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida emocional, ela comanda, ela rege o nosso pensar, o nosso comportamento, mas mais do que isso, ela rege o motivo pelo qual nós nascemos no mundo físico. Sabemos através da doutrina espírita que nós somos espíritos e que viemos reencarnando em várias encarnações e em várias oportunidades. Nós esquecemos os fatos de vidas anteriores, mas as emoções, o colorido emocional daquilo que vivemos, retorna fortemente, nos impregnando a nossa vida e o nosso ser no presente. Quando falamos em saúde e doença, nós temos que pensar dentro de uma perspectiva um pouco diferente da conceituação comum que nós temos de saúde. Geralmente, quando nós falamos em saúde, nós imediatamente lembramos, como o próprio conceito pela Organização Mundial da Saúde nos dá de saúde, como bem-estar biopsicossocial, nós imediatamente, portanto, lembramos de bem-estar e associamos a ideia de saúde à ausência de doença. Mas, sob o ponto de vista espiritual, saúde nem sempre é bem-estar. Saúde nem sempre é ausência de doenças. Sob o ponto de vista mais profundo, uma pessoa pode estar saudável e doente. Sob o ponto de vista espírita, uma pessoa que pode apresentar uma doença em determinado momento pode estar num processo de cura, de restabelecimento. E é por esse caminho que nós precisamos transitar nesse espaço que teremos nesses breves minutos aqui com vocês. Porque todas as vezes que nós recorremos à medicina ou às áreas ligadas à psicologia que podem tratar da temática da saúde e dos sofrimentos, nós visamos, o que é muito natural, resolver as problemáticas das nossas dores e das nossas mazelas. E mais particularmente quando nós falamos em doença, nós associamos imediatamente a doenças físicas. Nós imaginamos as doenças do corpo. E nos esquecemos que mesmo estas, as chamadas enfermidades orgânicas, elas, na absoluta maioria dos casos, estão regidas por componentes emocionais profundos que regem a nossa vida. A grande verdade é que a nossa vida ela é muito mais conduzida por coisas que nós não percebemos, por motivações que nós não nos damos conta, do que propriamente pelo que nós enxergamos, pelo que nós percebemos, pelo que nós tocamos. Dito de outra forma, nós somos regidos muito mais pelo invisível do que pelo visível.
Dito de outra maneira, nós somos muito mais sentimentos e emoções do que aquilo que pensamos, do que aquilo que nós imaginamos que nós somos. De tal modo que nós ainda somos absolutamente cegos em relação à absoluta maioria das coisas que nos acontecem. E ouvindo o Beto falar sobre o esforço que a doutora Marlene empreendeu durante toda a sua existência, particularmente quando ela se dedica à construção das AMEs, e ela nos contagiou a todos e fez com que nós abraçássemos também esta bandeira de tentativa de trazer novamente um sentido mais profundo à medicina. Ouvindo o Beto falar sobre a doutora, nós nos recordávamos o quanto ela, sob o ponto de vista da integralidade da sua pessoa, não apenas propagou uma ideia, ela construiu no próprio comportamento, no próprio ideal, no próprio exemplo, na própria dedicação, a prática daquilo que ela defendia. E talvez aí esteja uma das coisas muito difíceis na vida de todos nós, que seja conciliar a nossa vida mental, a nossa vida afetiva, os acontecimentos da vida material, as nossas enfermidades, os nossos conflitos, com o nosso propósito de crescimento e de evolução. É natural, portanto, que ao falarmos de saúde, nós pensemos imediatamente na questão das nossas mazelas. E nós vamos começar por aí. Vamos começar, portanto, falando qual é o impacto dos sentimentos ou de algumas emoções fundamentais, possivelmente esse impacto na nossa saúde integral, inclusive na nossa saúde física. Um grande filósofo da antiguidade nos mostrou que nós não nos conhecemos a nós mesmos e que a grande tarefa seria nós fazermos esse mergulho profundo em direção a nós para encontrarmos a quem somos e desta forma direcionarmos o sentido, darmos um norte à nossa existência. Mas, via de regra, nós somente nos sacudimos da nossa existência quando nós nos deparamos com alguma perturbação da nossa saúde. É assim que a maior parte das pessoas busca algum tipo de ajuda, seja sob o ponto de vista médico, ou psicológico, ou espiritual, quando as coisas não estão bem. Isso não é uma crítica, porque isso é natural do ser humano. Isso é natural da natureza humana. Se dar conta que algo não está bem, exatamente quando as coisas já estão num ponto em que ela sozinha não consegue dar conta e resolver as suas problemáticas. O fato é que quando uma perturbação se estabelece, seja sob o ponto de vista orgânico ou sob o ponto de vista emocional, antes disso, muitas coisas já se passaram e já estão acontecendo no nosso ambiente psicoemocional espiritual. E esse talvez seja um dos grandes desafios do nosso movimento médico espírita, que seja sensibilizar as pessoas a buscarem a sua espiritualização enquanto as coisas estejam razoavelmente bem. Até porque bem exatamente, se nós formos esperar estar, talvez a gente não consiga, pelo menos na atual encarnação, no nosso atual contexto evolutivo. Mas o fato é que as doenças, elas nos movem, elas têm esta possibilidade, elas são essa alavanca que fazem com que a gente se mobilize na busca das soluções. Mas as nossas mazelas físicas, elas são naturalmente dissociadas no nosso pensamento daquilo que nós somos. Nós normalmente não vinculamos que talvez algumas perturbações possam estar associadas. E como nós temos muita dificuldade de entrarmos em contato conosco mesmo, como nós temos muitos entraves, muitos conflitos em relação a olharmos para nós mesmos, nós, ao nos desconhecermos, nós nos desconectamos da nossa harmonia, da nossa integralidade, da nossa harmonia maior.
Não é por outro motivo que é muito mais fácil para qualquer um de nós. Eu tenho certeza que aqui não é diferente lá do sul do país, da onde eu vim hoje, bem cedinho de manhã para a gente conversar. Ou me corrijam se eu esteja errado. Mas provavelmente já aconteceu com alguém que vocês conhecem. Vocês não, vocês são seres evoluídos, provavelmente não vai acontecer isso que eu vou dizer. Se vai passando na rua um cardiologista de vocês, qualquer de vocês vai dizer: olha, lá vai o meu cardiologista. Não há conflito. Não há problema a gente ter problema no coração. Se a gente fez uma cirurgia e vai passando o anestesista, lá vai o anestesista que me anestesiou, e fala e divulga para todo mundo, ele é muito bom, ele é espírita, né? Faz uma anestesia mais completa, né? Até mesmo o neurologista tem esta prerrogativa de simpatia das pessoas. Eu estava com uma labirintite, a pessoa vai no neurologista. Não há problema nenhum da pessoa ter labirintite. Deve ser alguma coisa dentro, água no ouvido, alguma coisa assim. Não é nela o problema. Agora, eu tenho certeza que se eu viesse morar aqui em Campina Grande e eu estivesse passando pela rua, dificilmente alguém iria dizer: olha, lá vai o meu psiquiatra. E se disser, é que realmente está precisando de um psiquiatra, né? Porque dificilmente alguém vai localizar em si um motivo de que algo não está bem. Nós carregamos conosco uma tendência ao orgulho. Uma tendência ao orgulho. Nós temos uma vergonha intrínseca em admitir que podemos ter coisas em nós que não estejam bem. E por conta disso, nós nos desconectamos de aspectos que são inerentes aos nossos sentimentos em comum com todas as pessoas. Vocês querem ver? Vamos fazer um teste de qualidade aqui, para tornar o assunto mais próximo. E vamos deixar a parte mais técnica para amanhã, que são os assuntos mais específicos da nossa ciência. Mas hoje vamos ser mais filosóficos e psicológicos, para que a sexta-feira não seja tão pesada. Mas eu pergunto aqui, levanta a mão quem se conhece muito bem, que se conhece assim, que dá para dizer que já se olha no espelho e se percebe na sua natureza, nos seus detalhes, nas suas características. Por favor, levanta a mão quem é essa pessoa que já tem um autoconhecimento avançado aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem é invejoso aqui, por favor, levanta a mão. Já tem alguns. Mas tem uma contradição aí. Porque inveja vem de invidere ou invidia, significa não ver. Inveja significa não enxergar. A inveja é uma cegueira que nós temos dentro de nós, de características que nós queremos destruir em outra pessoa, ou que nós não toleramos que outra pessoa tenha. Significa não enxergar-se. Então, se nós não nos conhecemos, todos nós invejamos. Porque se nós nos conhecêssemos totalmente, nós não teríamos motivo para invejar ninguém. Vejam que interessante. Nós temos algumas emoções também que nós admitimos ter, alguns sentimentos que nós admitimos ter e outros não. A inveja é o pior deles, com certeza. Porque é o mais negativo das emoções. A gente enxerga isso nos outros. O olho gordo, o olho grande é o do outro. Mas o olho que não vê é o nosso. No entanto,
Portanto, a inveja, e queremos definir, portanto, inveja, não vamos nos alongar apenas no sentimento, ela é não apenas querer aquilo que o outro tem. A inveja é ficar infeliz com o que o outro tem. Portanto, a inveja é uma emoção extremamente negativa, é um sentimento pernicioso. Conforme o historiador, professor Leandro Carnal, que coloca muito bem no seu livro Pecar e Perdoar, ele nos fala que é a diferença da cobiça da inveja. A cobiça é eu querer alguma coisa que outro tem. Por exemplo, eu vejo uma pessoa, ela fala inglês muito bem e eu não falo inglês, então eu cobiço falar inglês também e passo a estudar 4 horas por dia inglês todos os dias e alcanço a possibilidade de falar aquela língua. Mas na inveja, eu olho para uma pessoa que fala inglês fluentemente e eu fico triste, eu fico infeliz, porque ele sabe falar inglês e eu não. E aí eu recorro a várias desculpas, do tipo, ele teve mais oportunidades, ou ele já reencarnou na Inglaterra várias vezes e eu sou aqui no Brasil, ou ele tem mais tempo que eu, ele é desocupado, geralmente alguma coisa que me coloque numa posição mais confortável, e aí eu não vejo, daí o termo inveja, eu não vejo que eu não me dediquei como ele, e portanto eu não sei, ou que eu tenho realmente dificuldade de falar inglês. Não é? Porque pode acontecer realmente de uma pessoa ter mais facilidade do que outra para determinados aspectos. Quando eu vejo e aceito este limite em mim, então, por aceitar e aceitar-me, eu não preciso mais invejar, eu posso admirar. E posso dizer, bom, eu acho lindo uma pessoa falar inglês, mas eu tenho essa dificuldade, já me esforcei várias vezes, não consegui, vou falar o meu português tupiniquim, tá bom assim, vou ser bom em alguma outra coisa, mas eu vejo que eu tenho dificuldade. Todas as vezes que eu não vejo, eu invejo. Isso acontece, esse sentimento, ele tem uma natureza intrínseca, que começa lá nos animais. A gente coloca 2 cachorrinhos juntos, né? E vocês vão lá, pegam um no colo. O que o outro faz? Ele começa a pular e pedir a atenção. E se a gente larga aquele do colo no chão, o que está no chão ataca aquele. Como querendo destruir aquele que está tendo a vantagem. Então é da natureza primitiva esta luta pelo espaço, por querer ocupar alguma posição, na lei de sobrevivência, no instinto de conservação, e que avançará depois, teremos vários exemplos que começam na Bíblia, desde Adão e Eva, Abel, Caim, que mata Abel por inveja da bondade do Abel, e daí vem todas as dificuldades que dali se conhecem na Bíblia, a inveja no caso do filho pródigo, quando ele retorna e o pai o recebe depois de ele ter esbanjado toda os seus recursos, a inveja do irmão. Então há vários momentos no próprio texto sagrado, na Bíblia, que vamos encontrar este sentimento. Mas o fato é que a inveja, então já que estamos falando na inveja, e aqui ninguém tem, graças a Deus, a gente já sabe disso, mas talvez quando vocês encontrarem alguém invejoso, que é para vocês fazerem figa, assim, que é para não pegar, alguns amuletos, que é muito interessante também. Todas as vezes que nós precisamos nos defender de alguma coisa que a gente tem medo externo, é porque de alguma forma a gente desconfia que isso está dentro da gente também, certo? Quando a gente diz, isso me pegou, isso está me acontecendo porque é culpa de alguém invejoso, eu estou dizendo que, primeiro, eu estou me liberando da responsabilidade de eu estar passando por alguma dificuldade que seja responsabilidade minha. Não, eu estou assim porque alguém botou o olho. E aí envolveu o obsessor, aquela coisa toda, e eu caí. Não foi culpa minha, foi o olho gordo de alguém. Então a responsabilidade está fora de mim.
Ou então, de fato isso aconteceu, porque a gente sabe que isso pode acontecer, né? Quem já viveu uma situação de pessoas que têm inveja, a gente sabe que até as plantas percebem isso, né? O impacto na natureza de uma pessoa invejosa, ela é percebida nitidamente, mas ela só pega. Vejam, na natureza existe a lei dos semelhantes. O que cruza com a gente e toca é porque encontrou em nós algo em sintonia. Porque senão não mobilizaria aquele fenômeno, aquela carga, aquela onda. Mobiliza algo igual ou algo semelhante. E que por eu não conhecer, mas está em mim, porque na lei das energias não há essa pressuposição de que por não conhecer não me atinja, não. Eu, por não conhecer a eletricidade, se eu colocar o dedo na tomada, eu levo o choque também. A ignorância não nos poupa dos rigores das leis naturais. Nós estamos sujeitos a ela, né? Então, este fenômeno do atingimento dos fatos também nos pode levar a pensar, das duas uma, ou eu não estou me esforçando o suficiente e eu sou responsável por aquela derrocada, ou algo realmente me pegou e eu também sou responsável por aquilo, porque eu estou dando campo, eu estou dando sintonia para que aquele mal me atinja. Mas o fato é que mesmo nesta emoção tão envergonhada, tão difícil de nós admitirmos, ela tem algumas peculiaridades que hoje já estudamos e vemos que há um impacto impressionante da pessoa que inveja e a sua saúde. Algumas pesquisas em neurociência hoje mostram que uma pessoa, quando está tendo um episódio de inveja intensa, as áreas cerebrais que são mobilizadas são muito semelhantes às áreas que percebem a dor física. Por exemplo, uma pessoa está tendo dor física, algumas áreas do cérebro que são mobilizadas são muito próximas, são muito semelhantes a quando uma pessoa está tendo inveja. É por isso que a inveja dói. Ela é dolorosa para quem sente. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que tem uma inveja, ela é uma pessoa em sofrimento. É uma pessoa que tem uma mazela muito grande. E ela não se dá conta que através desta emoção negativa, ela, por ser desconhecida, provavelmente está ocasionando um funcionamento na sua mente e também no seu corpo físico, uma vez que pega as mesmas áreas cerebrais da percepção da dor, o impacto disso na parte somática é muito grande também. Existem algumas pessoas que têm mais predisposição a somatizarem. Existem algumas pessoas que têm uma tendência a terem mais problemas físicos. E outras têm uma tendência a apresentarem mais problemas emocionais. Vamos pegar ainda um outro exemplo de um sentimento nessa interface saúde e doença, que é muito frequente de nós termos e nós não nos darmos conta, que é a culpa. Aqui deve ter, porque esse a gente não tem tanta dificuldade de admitir, muito embora tenha às vezes dificuldade de perceber a origem. E nós vamos falar um pouquinho sobre o sentimento de culpa também. Mas eu quero citar um exemplo de uma paciente que eu atendi há bem pouco tempo agora, e é um exemplo bem interessante para ilustrar aquilo que eu quero descrever e conversar com vocês. Uma senhora me procurou, uma senhora de 60 e poucos anos de idade, uma jovem senhora, portanto, né? Porque ela estava apresentando alguns problemas emocionais. E foi necessário utilizar alguns medicamentos para ela. Ela já estava fazendo uso, porque já não estava bem, já não estava conseguindo dormir bem, de uma medicação que nós chamamos de hipnótico, indutor do sono. Uma medicação para dormir, um remédio para dormir. Passado algum tempo, ela teve uma relativa melhora, mas me telefonou um familiar dela, muito assustado, porque ela estava tendo esquecimentos muito estranhos. Como, por exemplo, ela dormia agora de noite,
Mas quando ela acordava de manhã, a cozinha da sua casa ela estava revirada e algumas guloseimas tinham sido devoradas na madrugada. Ela não lembrava de absolutamente nada do que, e muito menos de que fosse ela que estivesse comendo aquelas coisas todas. Como, por exemplo, um pote de geleia de pimenta inteiro. Ou 10 pacotes de puxa-puxa. Aqui vocês conhecem puxa-puxa, né? E por aí vai. E ela ficava muito braba porque ela no outro dia era acusada de ter comido aquilo tudo. Ela dizia, mas não, eu não posso ter comido isso tudo porque eu não estou sentindo nada. Um detalhe, essa senhora sofria de uma gastrite crônica gravíssima, boa parte da sua vida, ao ponto de ela levar o dia a dia dela numa dieta muito rígida. Qualquer coisa durante o dia que ela comesse, que ela coma, fora do rigor da dieta dela, um doce a mais, uma comida mais condimentada, mais apimentada, era o suficiente para ela ter crises, e continuar tendo crises muito severas de dor no estômago, de azia, de queimação, ao ponto de precisar de medicamentos específicos para isso, para amenizar a intensidade, a gravidade desses sintomas. E se estabeleceu uma confusão. Como podia ela, durante o dia, comer um pedacinho de chocolate e passar mal do estômago durante 4 ou 5 dias, e durante a madrugada ela comer um pote de geleia de pimenta ou 10 pacotes de puxa-puxa e no outro dia não sentir absolutamente nada? Ficou comprovado que era ela mesma que estava comendo de madrugada. Foi quando elas se assustaram e me procuraram. Antes pensaram em procurar um neurologista, pensando que já podia ser um sinal de Alzheimer. Quando eu investiguei e vi que ela estava tomando essa medicação que causa o que a gente chama de uma amnésia ocasional, lacunar, ficou explicado que o motivo do esquecimento dela era esse. Tirou-se o medicamento, substituiu, e ela já não teve mais esquecimento à noite, mas, por se lembrar, não comeu mais nada e continuou tendo a sua gastrite. Não é curioso isso? Por que quando ela se lembra, ela tem gastrite? E quando ela não se lembra, ela não tem nada? Foi então que eu comecei a trabalhar com ela. Que emoções podiam estar na vida dela, relacionadas ao comer, que poderia ser motivo de conflito? E aí apareceu toda a história dela, que é longa aqui, não dá tempo para contar, mas em suma é uma pessoa que tinha muita culpa relacionada à questão, não apenas alimentar sob o ponto de vista nutricional, mas sob o ponto de vista emocional na sua vida, no relacionamento que ela teve com a mãe, com o pai, e foi vendo que ela cresceu com muitas culpas, e foi, por tendência, por uma característica familiar, localizando essas emoções na sua área digestiva. Quando ela está anestesiada de noite, ou está adormecida de noite na sua área de julgamento, e ela não se lembra, o sentimento de culpa não está presente. E por não estar presente, não ocasiona a descarga de suco gástrico, de ácidos corrosivos na sua área digestiva. E ela acorda bem. Naturalmente que o trabalho dela é um trabalho basicamente emocional para trabalhar as causas daquela gastrite. Uma nota aqui para vocês. Nem toda gastrite é emocional. Nem todos os casos de pessoas, agora não vão achar, né, que dá para tratar apenas com psiquiatra e com psicólogo todos os problemas. Esse é um problema, é uma tendência que às vezes a gente tem, a generalização. A gente pega um exemplo e tenta colocar toda a multidão de situações dentro daquele caso. Em medicina, em psicologia não é assim. Mas é provável que muitos casos, muitas situações, sejam semelhantes a esta, mostrando 2 aspectos da questão da possibilidade do espírito e da matéria
porque me parece que esse também é um exemplo claro da autonomia da mente em relação ao corpo. Porque no momento que eu tenho um fator orgânico que impede a minha mente de funcionar, né? Ou que a mente ela possa ter um funcionamento quando não esteja uma ação orgânica, está demonstrado aí que a natureza dessas duas dimensões são diferentes. Porque se a mente fosse meramente produzida pela matéria, nós não teríamos este contraste e esta possibilidade tão bem definida como no exemplo dessa paciente. Uma das maiores provas da existência da alma, no meu entendimento, são exatamente os fatos que mostram a autonomia da mente em relação ao corpo. E que também mostram uma autonomia, mas não mostram uma independência. O que muita gente, hoje em dia, e é uma reflexão que também eu quero fazer com vocês, existe uma onda hoje de achar que com a mente a gente controla todo o resto. Existe uma certa euforia, me parece, principalmente em algumas escolas psicológicas relacionadas à área da autoajuda, que por terem se dado conta de que quando nós nos apropriamos de determinadas emoções, nós passamos naturalmente a controlar o impacto orgânico disso, daí se deduziu que basta a gente querer, basta a gente escolher, e aí a gente já não precisa mais ter câncer, não precisa ter mais úlcera, não precisa ter mais diabetes, não precisa ter mais depressão, não precisa ter mais... Enfim, porque nós somos os construtores de tudo aquilo que nós produzimos em nós mesmos. Nós não podemos esquecer que é verdade que nós escolhemos, mas nós escolhemos dentro daquilo que nós construímos durante todas as encarnações e não apenas nessa. Então, quando nós reencarnamos, nós já trazemos registros, bagagens emocionais, muitas dessas construídas durante séculos. Então, muito cuidado com essas técnicas terapêuticas que prometem, em um fim de semana, mudar o DNA a partir... Eu escolhi que não quero mais ter determinada doença. Isto é, provavelmente, uma possibilidade, mas dentro da sugestão. Dificilmente situações que estão enraizadas de forma importante no nosso psiquismo possam ser modificadas pela indução mental da vontade simplesmente. E não poderia ser diferente, porque o próprio Cristo a todos não foi que curou. Ele próprio não pôde modificar algumas estruturas que fazem parte da caminhada, da experiência da pessoa. É quando, então, nós temos que refletir que alguns sofrimentos e algumas dores estão dentro de nós não apenas porque nós produzimos mentalmente aquele resultado, mas muitas vezes como uma ferramenta que vai nos proporcionar uma evolução muito mais consistente que de outra forma nós não conseguiríamos. Vamos encontrar na obra de André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz, no capítulo Preparação de Experiências, que ele nos fala que mesmo alguns espíritos que já podem ser chamados pelo nome que ele classificou de completistas. Todo mundo sabe aqui o que seria um espírito completista? Completista é assim: é quando alguém numa encarnação aproveita todas as oportunidades que teve para evoluir espiritualmente. Então ele é completista quando ele não destruiu o seu corpo, quando ele não abusou das suas energias, quando ele moralmente conseguiu se conduzir de uma forma mais equilibrada, não perfeita, mas mais equilibrada, entre erros e acertos, acertou mais do que errou, aproveitou oportunidades. Exemplo, doutora Marlene Nobre. Aproveitou.
conseguiu, inclusive, provavelmente, alongar a sua existência. Nós que acompanhamos a doutora Marlene sabemos as grandes dificuldades que ela tinha sob o ponto de vista orgânico. E nos impressionava todos a sua energia, cada vez que a gente achava que ela ia desencarnar, que não ia mais, ela estava lá na nossa frente, com muito mais vigor do que a gente. Da onde saía aquela energia, aquela vitalidade dela? Certa feita, numa mediúnica em Portugal, não sei se tu estava junto, Beto, foi dada uma comunicação dizendo que ela teria mais algum tempo junto conosco, do Dr. Bezerra. E realmente o tempo que ele falou que ela mais ou menos teria, foi o tempo que ela teve, que já estava programado para ela ter desencarnado antes. Então são os chamados espíritos completistas. Eles não apenas completam o período que nasceram para viver, o período que tinham para viver na Terra, como às vezes ganham algumas moratórias, oportunidade de ir assim liquidando com aquelas dívidas anteriores à vista, sem precisar parcelar. Nós geralmente parcelamos com juros e depois refinanciamos a dívida e ficamos devedores eternos. Esses espíritos completistas, eles, nos diz André Luiz, que quando reencarnam, eles têm liberdade total, está em Missionários da Luz, liberdade total de escolherem o futuro corpo físico. Eles podem escolher o corpo que quiserem. E André Luiz pergunta para o espírito: oxa, mas então, eu imagino que então quando alguém vai reencarnar numa outra encarnação, depois que foi completista na anterior, ele vai ter um corpo belíssimo, um corpo em forma, saudável, e porque finalmente poderá escolher o corpo que queira. E o espírito Alexandre, o mentor espiritual, ele explica que ele não conhecia nenhum espírito, nenhum completista, que tenha pedido beleza ou qualquer tipo de vantagem estética sob o ponto de vista físico. Todos pedem vitalidade, saúde suficiente para conseguirem desempenhar as suas funções, mas normalmente pedem limitantes na área da vaidade, do orgulho, que possam lhe desviar da finalidade principal da existência. Então vem lá aí, para desespero de muita gente, uma senhora que no meio da conversa dos dois, um espírito pede para reencarnar, pedindo para ter uma problemática um pouco maior na tireoide, porque a tireoide dela estava muito perfeita e ela daquele jeito ia ser muito bonita e ela tinha se perdido em outras encarnações por causa disso. Então ela pedia, vejam só, como a coisa muda depois que a gente reencarna. Ela pedia para ter alguns problemas de tireoide, para ter uma tendência a engordar. Gordinhas de plantão, todas que possam estar fazendo aquela dieta que não adianta, que já estão fazendo todos os tratamentos, relaxem. É possível que tenham um pedido e sejam completistas. Vejam que coisa boa, né? Que notícia boa para o final de semana. Não quer dizer que possa comer à vontade, não é isso. Mas sabe aquela luta? Porque existe uma emoção, um sentimento que é fundamental na interface saúde e doença, que é a capacidade de se resignar com coisas que a gente não está conseguindo mudar. Isso nos desenvolve resiliência. Existem coisas na nossa vida que a gente pode e deve mudar, que são da competência da gente. Mas existem outras que às vezes a gente está há tempos tentando mudar e não consegue. Diante dessas, é importante ter uma escuta interior de sabedoria e de saber que pode ali estar havendo alguma previdência, além daquilo que nós enxergamos, para nos proteger. É quando uma doença, entre aspas, é uma forma de tratamento. Uma pessoa que esteja tendo problemas com relação à sua saúde física e lutando contra isso, essa doença, esse hipotireoidismo, pode estar lhe protegendo da doença vaidade que lhe proporcionou em outras encarnações, vários abortos, suicídios, reencarnações de muitas dores e de sofrimento. Se ela não tivesse isso, dificilmente ela não recairia. E a gente está de prova que é muito difícil alguém que tenha estas
facilidades sob o ponto de vista da estética, sob o ponto de vista do poder, sob o ponto de vista do prestígio, que não se demore muito tempo na questão do espelho, das aparências, das conquistas amorosas, particularmente nos dias de hoje, quando nós vemos, e nós vamos nos demorar um pouquinho mais logo a seguir, na questão de quando os sentimentos são um problema quando eles não existem. Quando nós ingressamos no vazio, quando nós ingressamos na superficialidade da vida, que é o que está se passando nos dias de hoje. Mas ainda voltando à reflexão anterior, esta situação, portanto, em que nós estamos ligados a dificuldades, né, relacionadas a conflitos internos, né, pode algumas emoções estarem sendo solicitadas para trabalharmos dentro de nós os valores. É aí que a espiritualidade, os valores espirituais são muito importantes. Porque se a pessoa ela norteia a sua vida apenas nos valores materiais, dificilmente ela terá motivos, ou seja, motivação para levar uma perspectiva, enxergar a vida de uma forma diferente. Se nós temos o conceito de que a espiritualidade, ela nos auxilia, e a minha ênfase hoje também cai muito sobre isso, né? Espiritualidade, sim, nós escolhermos uma vida melhor para nós, é nós sermos felizes. Também acho que não significa que nós temos que nos acomodar no sofrimento e ficarmos falando sobre sofrimento o tempo inteiro. Não é disso que nós estamos falando. Porque esse também pode ser um cacuete das religiões, inclusive nosso, dentro do espiritismo, o que está equivocado, né? Muitas pessoas ficam falando no sofrimento excessivamente, como se nós tivéssemos nascido apenas para sofrer. É o avesso do que nós falávamos antes, mas encontramos isso também. Não, o propósito da nossa vida é construirmos a felicidade, construirmos estados emocionais mais satisfatórios, mesmo que às vezes diante de determinados sofrimentos, de determinadas dores da alma, da nossa vida emocional. Mas a ênfase da nossa trajetória, da nossa vida, é, sem dúvida alguma, nós trabalharmos os nossos estados de felicidade. Então, é realmente um trabalho fantástico que a doutrina espírita nos propõe, qual seja de nós entrarmos em contato conosco, de enxergarmos as nossas dificuldades, reconhecermos e fazermos um trabalho interno no sentido de não nos demorarmos nos nossos conflitos. Frequentemente, nós teremos muitas dificuldades de percebermos o que acontece conosco sozinhos, né? É aí que muitas vezes nós temos a necessidade de recorrer a um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou mesmo um grupo de crescimento pessoal dentro de uma instituição, que a pessoa possa se olhar. A melhor forma de nós encontrarmos os nossos sentimentos mais difíceis dentro de nós é através do olhar de uma outra pessoa. É muito difícil nós percebermos em nós quais são as nossas dificuldades mais importantes. E daí os relacionamentos serem fundamentais, as escolhas dos relacionamentos, né? A importância do indivíduo se dispor a se conhecer e a cruzar essa travessia de desafios novos na sua vida. Porque senão não faria sentido aquilo que Jesus dizia: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e ajudai a todos aqueles que lhes caluniam. Fazer o bem pelo próximo, principalmente o próximo que é aquele que nos incomoda. É extremamente conflitante ler isso,
Mas, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista da saúde, na interface saúde e doença, sob o ponto de vista dos sentimentos, existe uma lógica psicológica fantástica. Porque todas as vezes que nós temos um inimigo, o que acontece com a nossa mente quando nós temos alguém que nós não perdoamos ou com o qual nós nos incomodamos? Aquela pessoa passa a habitar o nosso pensamento, não é assim? Tem pessoas que têm uma galera na cabeça assim. É um povo. Porque tem gente que tem uma vocação para se melindrar, para se problematizar e criar inimigos. Porque às vezes são as pessoas que nos fazem coisas negativas e às vezes somos nós que criamos as expectativas que constroem as decepções e as desilusões. Nós nos desiludimos. Eu me desiludi de você. Claro, se iludiu. Só se desilude quem se ilude. A pessoa tem dois trabalhos. Um é de se iludir e depois de se desiludir. Então, mas o fato psíquico nesse exemplo é que a pessoa que tem inimigos, que tem algo que lhe incomoda, está tudo muito bem aqui agora, né? Mas imagine que na vinda para cá vocês tivessem brigado no trânsito. E lá a pessoa que vocês nunca viram disse coisas para vocês que não era para vocês. Era para alguém, era para o chefe, hoje é sexta. Pensava receber o salário, não recebeu. Ficou louco da vida com o chefe, mas não pode brigar com o chefe, porque senão ele é demitido. Então ele vem carregado de raiva. Ele precisa brigar com alguém. Ele precisa ter alguém para descarregar aquela raiva, aí vocês estão vindo para cá para a palestra. E, desavisadamente, vocês fazem, sei lá, alguma coisa e não precisa ter uma batida, basta às vezes ter o episódio de se cruzar com essa pessoa para que ela descarregue essa raiva com toda a força, e não tem nada que contagie mais do que raiva. A raiva é, sem dúvida alguma, a emoção mais fácil de nós pegarmos de arranque. Nós estamos muito mais próximos da nossa natureza instintiva, até pela lei de sobrevivência, do que dos outros sentimentos. Então esse nos pega de arranque. Então a pessoa nos diz coisas que em parte são verdade e na maior parte são coisas desprezíveis, porque são carregadas de uma animosidade que não teria sentido de ser localizada em nós, porque nós não a conhecemos. Então é o que nós chamamos de foi deslocado, foi projetado em nós uma briga que não era nossa. E tem gente que é especialista em comprar briga que não é sua. Tem gente que diz assim: tem uma briga? Joga em mim, porque eu vou brigar. Ele compra essa briga, ele vai para a delegacia, mas ele não leva desaforo para casa, e aquele desaforo não era com ele. E ele é capaz de não vir na palestra e ele está na delegacia nessa hora. Aqui, não sei se vocês conhecem alguém assim. Tem uns quantos que são assim. Aqui não tem, né? Porque vocês estão aqui, né? Mas pode acontecer de estar aqui só um pedacinho da pessoa. Não é? Às vezes a pessoa está aqui se esforçando para ouvir o que o Sérgio veio dizer, mas daqui a pouco, quando vê o pensamento, está lá naquilo que aconteceu, naquilo que foi dito, naquilo que foi um fato. Aí Jesus diz assim: perdoai os vossos inimigos, porque inimigo não é só aquele que... Existem os inimigos do dia a dia, que são esses acontecimentos, os inimigos fortuitos, né? Dos quais, o que significa o perdão? Né? O perdão significa a pessoa perdoar. Vejam que existe doar em perdoar, né? Ela não compra, ela doa alguma coisa de si, ou seja, isso não é meu, e ela passa adiante, ela vem para cá e consegue ficar 100% aqui. A outra não, ela continua ocupada mentalmente do seu inimigo. Então, ela não está 100% aqui. Ela não está 100% aqui, ela não está 100% em casa, não está 90% no trabalho, não está 80% no relacionamento afetivo. Ela está aos pedaços na sua vida, porque ela não é ela mais. Ela é ela mais um monte de gente que ela não perdoou.
Todas as vezes que nós não perdoamos, nós não somos nós. Nós somos nós comandados pelos pensamentos dos outros. É por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque ele sabia que no momento que nós pegamos a pessoa e colocamos para dentro de nós, o nosso pensamento perde a autonomia. Nós ficamos regidos pelo sentimento e pela sintonia que nós estabelecemos naquele conflito. E a doutrina espírita chega e diz assim: sabe o que acontece nessas situações? Quando tem dois brigando, já não são mais dois. Porque para cada dois tem mais uns 3 do outro lado, no plano espiritual. Só ali já dá 6. Né? Então é um povo, é uma multidão, porque tem a parte espiritual. Pela lei de sintonia se vinculam espíritos que, ligados àquelas emoções, passam a colaborar, entre aspas, no agravamento, naquela interface da saúde e da doença. E nasce um processo de desequilíbrio mais permanente. Há pessoas que são distímicas, que ficam cultivando estes desequilíbrios. E todas as vezes que nós nos demoramos muito tempo em emoções dessa natureza, nós passamos a funcionar de maneira automática. Nesses casos, é necessário tratamentos complexos. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso na temática das fronteiras entre as terapêuticas espirituais e os psicofármacos. Porque às vezes é necessário para o indivíduo conseguir modificar uma estrutura que ficou somatizada no campo dos seus neurotransmissores. E terapia espiritual junto, porque ela sozinha não consegue dar conta da população de emoções e espíritos desencarnados que ela cultivou durante todo aquele tempo. Então, pensando nessas emoções que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, nós recorremos novamente e pensamos no ensinamento que Jesus nos trouxe. Quando Jesus falou em amor, as religiões entenderam que aquilo era uma espécie de dogma que nós deveríamos recitar constantemente. E às vezes nós fazemos isso. Mas o amor que Jesus falava é o único sentimento capaz de dissipar emoções mais densas, como, por exemplo, o medo. Se eu perguntar para a maior parte de vocês, e eu próprio já dei essa resposta também, qual é o antídoto, o contrário do medo? E a gente responde: a coragem. Não. O antídoto do medo é o amor. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Uma mãe, ela está caminhando com seu filho pela rua. O seu filho escapa da sua mão e se atravessa na via e vem um carro. E a mãe se joga na frente do carro para salvar o seu filho. O que moveu essa mãe? Foi coragem? Por que ela não teve medo? Porque ela teve amor. Então, o amor dissipa o medo. No caso da mãe, é um amor condicional. Não é o maior amor do mundo, não é? Porque é o amor da mãe para o seu filho. A mãe não tem esse amor para o filho de outras mães, ela tem um amor para aquele filho. Mas é uma amostra da natureza de um tipo de potencial de amor que a gente pode alcançar. Porque Jesus, ele propunha esse amor para o âmbito incondicional. Aí que está o problema. Porque hoje em dia a gente não consegue amar nem aqueles que já estão próximos de nós. Porque nós ingressamos num contexto de vida de superficialização dos nossos sentimentos. E aí entra muito isso aqui, gente. Né? Eu estou controlando o horário aqui, né, para não me passar muito. Mas isso aqui entrou em cheio na nossa vida. O que deveria ser um instrumento para nos facilitar a comunicação passou a ser a nossa forma de comunicação com as outras pessoas. De tal modo que nós não estamos inteiros nos nossos vínculos. Na hora do almoço a gente está
tratando com quem está da gente as coisas objetivas, mas recebendo mensagens e fazendo 3 ou 4 comunicações ao mesmo tempo. O que significa isso? Significa que a virtualidade entrou no lugar da realidade, nos dando uma sensação de que nós temos amigos, de que nós estamos acompanhados e de que nós estamos nos relacionando. E não está acontecendo isso. Porque não existe amigo que a gente não abraça. Amigo é aquele que a gente sabe o nome do filho, o nome da mãe, que a gente dá presente, que recebe presente. Então não queiram ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, como diz o Roberto Carlos, que vai sair muito caro ter 1 milhão de amigos, porque vai ter que dar presente para todos esses, né? Amigos são poucos, são aqueles que a gente realmente pode contactar. Mas de fato existe hoje um processo muito sério de aceleração do pensamento, de ansiedade, por conta disso muito déficit de atenção, porque a atenção ela não é mais focal, ela é dissipada, ela é alargada, e isso gera várias consequências. O Fernando já tem falado sobre isso também, na questão do déficit de atenção. Por quê? Porque há uma superficialização. É a época do individualismo. E ao mesmo tempo a necessidade de companhia. Então eu preciso ter 5.000 seguidores para ter a sensação de que eu tenho gente na minha vida, de que eu estou acompanhado, de que eu estou preenchendo o vazio. E esse vazio, ele jamais será preenchido com quantidade. Todas as vezes que nós precisamos comprar muito, nos comunicar muito, falar muito, transar muito, sair muito, significa que nós estamos com pouco, cada vez mais e cada vez menos. Porque este preenchimento afetivo, ele somente é possível de acontecer dentro de um vínculo real. Então nós estamos viciados, nós estamos vivendo uma época muito delicada, que é a época da perda da qualidade. Temos que tomar muito cuidado nos nossos vazios. Hoje nós estamos vivendo as patologias do vazio. É uma ausência. Existe a depressão clínica, aquela que precisa de medicamento, mas existe a depressão existencial, aquela da pessoa que sempre está faltando alguma coisa. Que coisa é essa? Que é esse sentimento que falta sentimento, esse vazio de emoções, essa ausência de vida. E eu gosto muito da etimologia das palavras. Uma das melhores definições que eu já encontrei de amor é de um psicanalista que desencarnou há pouco tempo, um psicanalista brasileiro, do Rio Grande do Sul, doutor Davi Zimmermann, que ele buscou no termo amor. Vejam que interessante. Amor significa a, é não, e mor vem de mors, que dá origem à palavra morte, mortalha, mortandade, mórbido, morgue. Então, amor significa não morte. Amor significa estar vivo. É tão interessante isso, porque quando uma pessoa ama, ela está viva. Eu atendi outro dia uma paciente, outro dia não, já vinha atendendo ela há bastante tempo, e ela vinha com depressão. E eu atendendo de várias formas, inclusive usando medicamentos, porque a depressão dela era uma depressão suicida. Ela, em vários momentos, manifestou intenção suicida, e eu cerquei de todas as formas. Ela queria morrer, porque ela não tinha mais, ela estava com a morte já com ela mesma, né? Porque o suicida é aquele que na verdade ele não quer morrer, ele quer viver. O suicida é aquele que, por não conseguir se sentir vivo,
ele concretiza o ato, ele tem a intenção de concretizar o ato e acabar com a existência que já é sem vida, que já não tem, está com falta de amor, com falta de amor, né? E um dia eu troquei o remédio dessa paciente, dei um remédio novo para ela e ela chegou curada. Curada, porque eu conheço o paciente na sala de espera. A gente põe o olho na pessoa e vê pela cara da pessoa se ela está com depressão, se ela está com o olho parado, ou se algo novo aconteceu. Ela estava nova, ela estava com o olho brilhando. E ela entrou e eu disse, o que aconteceu? Ela disse, eu estou boa, estou nova. Eu digo, eu sabia essa medicação que eu te dei, uma medicação nova, ela é muito boa. Ela disse, não, mas não foi o remédio. Aliás, eu não estou nem tomando o remédio. Eu digo, mas e o que fizesse então? E ela disse assim, arranjei um namorado. Conheci o homem da minha vida. Eu disse, mas que remédio que essa mulher me descobriu? E eu comecei a rezar pelo namorado naquele momento, né? Porque com a mesma rapidez que ela entrou na vida, que ela entrou no amor, se ele saísse, né, já viu que estrago. Então eu comecei a rezar por ele todas as noites, que é para ele poder permitir o amor, tirar a morte da vida dela, né? Se sentir viva, né? Se sentir apaixonado. Há vários, a gente chama de amor muita coisa, agora eu estou juntando no nome de amor um monte de definições, mas existe o amor de namorado, o amor de mãe, o amor de amigo, o amor pela doutrina espírita, por um ideal. São níveis de amor diferentes, não é o nosso foco hoje, mas a natureza que move desde a base instintiva até a sublimidade é a mesma, a ausência de morte, sentir-se vivo, estar aqui 100%. Coisa boa, estar em Campina Grande de novo, poder encontrar meus amigos, dar um abraço, não estar preocupado tanto, claro que daqui a pouco eu já vou encerrar a palestra, não se preocupem, mas que bom que está durando, que bom que a gente está junto, e não ficar preocupado com o horário, que tem que terminar logo, que tem que fazer alguma outra coisa, porque aí eu já não estou mais amando, eu estou sem vida. E a gente tem que tomar um certo cuidado nos nossos eventos espíritas, eu tenho pensado muito sobre isso, porque às vezes a gente começa a colocar muito volume de trabalhos e a gente entra num automático, porque é o modelo da vida que a gente está levando. E aí a gente não consegue pegar mais a substância. Outro dia eu estava num trabalho, obviamente que eu não vou citar nem onde, nem com quem foi, mas me deixou muito impressionado num evento semelhante ao nosso, não era um evento das AMES, mas era um evento espírita onde eu encontrei algumas palestrantes e palestrantes que já não via há um certo tempo. E durante o almoço eu estava empolgado de estar com eles, que eu não estava vendo. Em dado momento eu me distraí um pouco, quando eu olhei não estava mais um dos companheiros ali. E eu digo, ele foi no banheiro? Não, ele foi embora. Foi para o hotel, porque ele vai fazer palestra logo em seguida, e ele saiu rapidamente para se concentrar no trabalho dele. Eu achei tão interessante, porque, eu também faço isso, eu também peço para sair mais cedo, mas sabe quando a pessoa não estava ali, e ela sai e não abraça, não... Sabe, gente, eu estou falando de uma coisa assim, de nós tomarmos um devido cuidado, porque a gente não pode inverter o fundamento das coisas. O fundamento da nossa existência é poder interagir uns com os outros. Mais importante do que a palestra aqui é o abraço depois da palestra. É poder estar com as pessoas. Aliás, às vezes a gente nos congressos que a gente vai, a gente aproveita muito nos corredores, porque aí a gente fala, a gente relaxa, depois que a gente descansa, que saiu aquele peso, a gente consegue ter amor. A gente entra na vida e a gente sai abastecido. Quando a gente sai de um evento abastecido, circulou aquela energia amorosa. Então, cuidado com os trabalhos, porque mesmo nos trabalhos espirituais nós podemos ficar sem amor. Nós podemos trabalhar automaticamente. É por isso que quando nós estamos interagindo uns com os outros, não podemos interromper. Uma paciente minha essa semana, uma jovem,
ela disse que bastou 2 segundos que ela tirou o olho da direção que ela estava dirigindo, porque entrou um WhatsApp e ela pegou para fazer isso aqui. Quando ela foi voltar, ela bateu no carro da frente e amassou o carro zero dela, que ela tinha acabado de comprar, e bateu em 2 carros na sequência. Foi 2 segundos, tirou o olho da direção. Quando ela voltou, foi o suficiente para a vida dizer para ela assim: o real é aqui, isso aqui pode esperar, isso aqui tem que esperar, isso aqui não pode interromper, isso aqui não pode nos tirar da vida, não pode nos tirar do amor. O amor, ele está aqui. O amor, ele está com quem está com a gente. É aqui que a gente treina os sentimentos. É preferível ter sentimentos invejosos. É preferível ter raiva, é preferível ter tristeza, é preferível ter medo do que ter vazio. Porque o vazio é o distanciamento de nós mesmos. Todos nós temos esses sentimentos, todos. O problema não é ter, e nós vamos continuar tendo. E se vocês perguntarem para o psiquiatra ou para o psicólogo se nós podemos deixar de ser invejosos totalmente, eu duvido muito. Porque enquanto nós estivermos juntos uns com os outros, nós vamos sentir às vezes alguma pontinha de, puxa, eu queria isso, não, ficar meio triste por não ter. O problema não é ter o sentimento, o problema é não ver o sentimento. Porque no momento que eu olho e eu vejo que eu tenho aquilo, eu posso administrar. Eu posso escolher o que eu vou fazer com aquilo. Então, essa interação só é possível se nós estamos na vida, se nós estamos com a esposa, com o filho, com o amigo, com o trabalhador. E nós temos que tomar muito cuidado com a velocidade da vida, das coisas que estão nos ocupando mentalmente, que estão nos tirando da presença, da realidade de com quem nós estamos. Ele estava lá, conversando com seus discípulos. E entrou um WhatsApp. Qual foi a passagem do Evangelho que teve isso? Mestre, tua mãe e os teus irmãos estão aí. Interromperam ele, que nem o WhatsApp faz com a gente. Interromperam, ele estava conversando. O que disse Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade. Ou seja, são aqueles com o qual eu me vinculo afetivamente. São aqueles com os quais eu estou lidando diretamente. Se alguém chegar por aqui, espera ali. Jesus já nos ensinou isso há mais de 2000 anos. Já estava com a gente, nos ensinando que a presença amorosa, ela depende do que nós fizermos dentro de nós na relação com o próximo. Quando nós lembramos da doutora Marlene Nobre e todas as vezes que nós estivemos juntos, materialmente, porque espiritualmente nós continuaremos, mas já com falta disso, já com falta da matéria, já com falta do papo direto, que nós sentimos, e sentimos muito, e nós estamos tentando dar conta dessa ausência física, porque todas as vezes que falta fisicamente alguém na vida de nós, fica um buraco magnético, que demora para reconstituir. Isso não sou eu que estou falando, é Emmanuel que fala que nós precisamos de um tempo para recompor as energias, e a recomposição dessas ausências muitas vezes só é possível se nós estivermos com amor, continuarmos vivos, continuarmos na tarefa, continuarmos no propósito. É assim, meus amigos, que para início de conversa, estamos começando o evento espírita, médico espírita de Campina Grande. Eu espero que nesse final de semana nós podemos ter muito amor, porque este é o sentimento, o único sentimento que pode nos dar a motivação de estarmos aqui agradecidos e com a sensação absolutamente certa de que nós estamos no caminho seguro que nós precisamos estar. Vamos que vamos. Muito obrigado.